Fernando Praz dá aula em debate a respeito do calendário do futebol brasileiro. Galera, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo polêmico no canal do Verdão. O Fernando Praz, deu aula em debate ao falar aí sobre o calendário do Brasileirão, calendário dos estaduais. E você vai ver essa aula do Fernando Praz, literalmente, depois de dar seu like e aproveitar o embalo para conferir a inscrição aí no canal do Verdão e também, evidentemente, preparar para deixar aí o seu comentário neste vídeo. Concorda com o Fernando Praz? Olha só o que ele falou. O Edu, do dinheiro. A gente às vezes tem uma visão assim muito focada em alguma coisa. Ah, é o dinheiro, tá bom. Vai abrir mão de 20 e poucos, não sei quantos milhões do estadual. Mas se a gente olhar, abrir a visão, abrir a mente, tá? Será que a gente, por esse formato, não perde muito mais dinheiro? Será que o nosso produto mais valorizado, que é o Campeonato Brasileiro, se fosse o ano todo, a gente não conseguiria valorizar muito mais? Você sabe qual é o seu problema, Praz? Você tem problema de interesse. Você é muito crente na inteligência das pessoas. Não, mas o Pedro... O Praz, ele pensa 3 passos à frente, os caras estão querendo o dinheiro para pagar a folha desse mês. Eu concordo muito com você. Eu falo isso porque concordo muito com você. Senão tu vai estar sempre preocupado com a goteira que tem no telhado quando chove. É isso. E os outros dias tu não vai se preocupar em trocar o telhado. Mas assim, é o que acontece. É pensamento maior. Aí tu fala assim, mas os caras sentam realmente para debater? Não. Alguém já apresentou propostas de calendário? Porque fala assim, o estadual é o gargalo, todo mundo fala. O Abel esse dia também falou que o estadual, não sei o quê, o outro falou que o estadual. Mas será que os caras apresentam uma proposta para mudar? Não é simplesmente acabar com o estadual. Não pode acabar com o estadual, óbvio que não. Mas e aí? Por que não negocia? Ah, porque se mudar o modelo estadual, os times pequenos vão quebrar. Zé, jogou futebol. Quantos anos é esse modelo estadual e quantos clubes pequenos não estão quebrados? O modelo que tem, tá todo mundo quebrado. Então, porra, cara, faz alguma coisa diferente. Porque o modelo estadual hoje é caminhão de dinheiro pros grandes, então, e do amarelo para pequeno para salvar 4 meses. O Campeonato Paulista é super lucrativo. 40 milhões de cotas, sei lá quanto. Os times do interior ganham 8 milhões. Pega o estadual. Eu vou falar pelo estadual do Ceará, que foi o último que eu joguei. A cota pro time pequeno, se não me engano, era 100 mil reais. É muito pouco, cara. Não é melhor apresentar um projeto de um novo modelo estadual que possa ser mais... Isso aí dá trabalho, Praz. Eu concordo com tudo que você falou. Mas o Praz tem uma crença que eu até gostaria, que é o mundo ideal. Isso aí dá trabalho. Vira pro cara e fala assim, 3 anos, vamos reorganizar a brincadeira, vamos readequar o calendário. Daqui a 3 anos a gente vai ter um brasileiro de ano inteiro. Só os finais de semana? Tipo uma Copa da Liga. Só os finais de semana? Você vai jogar só ali 4 datas de data final de estadual, porque tem a relevância, disputa regional de futebol. Isso aqui daqui a 3 anos vai... Não, mas daqui a 3 anos já é outro presidente no Mas, Pedro, sabe o que acontece? Infelizmente. Então para de reclamar. Exato. Para de reclamar, cara. Não dá o Abel, ele decidiu, olha como isso afeta mesmo os clubes. Sim. O Palmeiras ontem jogou com o São Lourenço e está envolvido numa decisão contra o Santos agora, domingo, e o Palmeiras teve que jogar 100% reserva. E eu falei aqui, esse lado da mesa estava aqui, que esse São Lourenço podia complicar. Até no final das contas deu um empatezinho ali. Abel Ferreira com marcas importantes, compete. Palmeiras como visitante na Libertadores na era do Abel. 14 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas em 22 jogos. Aproveitamento de 72,7%. Isso aí só fora de casa. 45 gols marcados, 15 gols sofridos. Quando saiu atrás no placar, conseguiu 4 empates e só perdeu uma vez. Um dos empates foi ontem, né? Ontem, assim, foi muito estranho esse jogo aí. Eu achei emocionante. Porque os dois podiam ganhar. Não, no tempo. Porque tava tem jogo luta aberta, né? Não, tem jogo, a gente vai falar do Fluminense, por exemplo. Não é possível depois, né? O Fluminense, o campeão, não deu um chute no primeiro tempo. Mas não é que deu pra fora, não deu um chute. Nesse aí, o Palmeiras teve pra sofrer 2-0 e a coisa ter ido pro brejo. De repente, teve também pra ganhar. Teve chance depois com o Rony, o Gomes, o Flaco, né? O Gomes cabeceou a bola pra fora, que não é comum. E teve uma bola na trave aí maravilhosa. Já tomou uma pancada assim no travessão, pai? Como houve ali? Eu não sei se você ouve o barulho. Que chute, amigo. A gente vai passar daqui a pouco, hein? Lukaku colombiano. O Lukaku colombiano. Pois é, deu uma pancada que seria 2-0. Aí o Palmeiras dificilmente conseguiria chegar ao empate. Mas depois que empata, teve chance de virar. Enfim,
foi um jogo interessante nesse sentido. Olha lá, quase que faz. Impressionante o que o Rony fez. Alguém falou de gol de bicicleta do Rony, o quase do Rony. saiu. Agora, o Abel, pra mim, também fez coisas que não funcionaram. O lado esquerdo. O que, por exemplo? Caio Paulista com o Vanderlan ali, não foi como o Mike faz com o Marcos Rocha do lado direito. Do lado de lá não deu, tanto é que ele substitui os dois no segundo tempo. Aí essa é a cabeçada, né? Que podia pensar. Olha essa bola. Olha o Lukaku colombiano. Não, eu falei pro Price porque eu fico pensando no goleiro, né? Porque a bola passou, ele tá de costas. Olha lá, ó. Só o barulho, é isso que eu ia te falar, só o barulho. Olha lá. E outra coisa, goleiro foi bem também nesse jogo, hein? Porque o Lomba, se não, sai um 2-0 antes do Palmeiras chegar. Enfim, interessante, eu acho que foi justo um pontinho. Pelo que o Palmeiras jogou, Defesaço do goleiro. Foi. Teve um desvio, parece, né, antes de chegar, Chubel. Vai desviar o jogador deles, quer ver? O goleiro toca e ele bate na trave. Não, foi assim. Por isso os dois podiam ter ganho. Podia ter ganho. Entendeu? Eu não vi o jogo do Fluminense ali. O nosso telespectador falou que os dois foram atropelados, né? Palmeiras e Fluminense. O jogo do Palmeiras eu não vi isso. Agora o do Fluminense pode ter acontecido, mas no Palmeiras foi um jogo equilibrado. Não, o Fluminense foi porque o Fluminense, imagina, o campeão estreando, ok, tinha problemas, né? O Cano não jogou, o Keno não jogou, o Renato Augusto entrou, o Ganso estava fora, aí o Renato machuca com meia hora, que seria o articulador. Só que você não imagina que um time como o Fluminense, que é o campeão, e não tinha altitude no jogo, não dê um chute sequer, nenhum, nem para fora. Não está nas finais do campeonato também? Não está, estava com 15 dias aí treinando, tinha esses problemas. Se não levou, foi porque tinha problema com o Keno, com o Cano, com o Ganso. Mas levou um time bom para lá, levou o Douglas, enfim. O Renato teve esse problema de machucar. Agora, e se olhar o jogo todo, chuta duas vezes. Eu posso olhar aqui, no primeiro tempo eu sei que foi nenhuma. E aí 1-1, ok. Vai reclamar? Não, vai dizer que o resultado é bom. Mas surpreendeu, sim, ao torcedor e a quem viu o jogo, essa falta de ofensividade. Aí, na entrevista, que eu assisti também ontem, alguém pergunta ao Diniz se era coisa dele ou do jogador o fato do Fluminense chutar muito pouco fora da área, de fora da área. Ele falou, não, deve ser intuitivo e tal. Não sou eu que falo para não chutar, mas como o Fluminense tem esse esquema, né, de entrar tocando e tal, chamou a atenção do jornalista que perguntou, o fulano teve uma chance, ele abriu, mas ele não bateu, ele parece que vai buscar, é coisa sua e tal. E o Diniz disse que não, mas a verdade é que chutou muito pouco e conseguiu o empate com o menos provável. Depois do intervalo nós vamos até falar mais do Fluminense. Baixinho, aqui, o Marquinhos. E também aguarde, porque eu quero a tua opinião sobre um assunto que você começou há pouco tempo, que é sobre goleiros, né? Eu quero daqui a pouco a tua opinião, que eu tenho um vídeo aqui bom para você analisar, tá bom? Tá, Fernando Praça? Beleza. Mas vou aqui para esse lado da mesa. Coisa boa, não é? Não, é sempre coisa boa. Aqui não tem essa Chamou de fininho, separei aqui pra você. Elogiou. Separei aqui pra você no F90 é coisa boa, Zé? É porque quando eu elogio, falo alguma coisa, vocês acham que tem trairagem? Separei aqui pra você. Não tem trairagem. É uma grande homenagem. Vocês dois me convenceram ontem que o Palmeiras ia conseguir arrancar, às vezes, uma vitória. Tá parecendo John Textor? Tá falando uma coisa que a gente não... Não, o senhor falou. Por favor, ninguém... Ontem eu falei aqui, falei que me preocupava. Acho o São Lourenço um time limitado. Vai depender da abordagem do Palmeiras, que no ano passado, por exemplo, no primeiro jogo, largou um pouco de mão, olhando para a final do Paulista. Qual foi a abordagem do Palmeiras no início? Tudo bem, calma, eu vou elogiar vocês, mas depois o Palmeiras no final arranca o empate. Depois. A configuração do entra grupo, o time, quando esse olhar, jogadores titulares, né? Quando entram os titulares, com esse olhar de, foi 1-1, fora de casa, com time alternativo, para a configuração do grupo, foi um bom resultado, né? Sim, foi um bom resultado pela configuração do grupo, como você falou, mas eu acho que é melhor pro Abel e pros jogadores. Pro Abel, como ele deu entrevista, né, na entrevista, ele falou assim, para dar ritmo aos jogadores, para dar um pouco mais de experiência, rodagem, e aí ele vai precisar de alguns jogadores pro restante da temporada. Ele sabe que o time teve algumas dificuldades, tanto que ele fala, né, do Luiz Guilherme, né, o menino que entra. Ele fala, eu vou chamar a atenção dele, porque no finalzinho o Luiz dá uma entrada e corre o risco de tomar ser marcado um pênalti e tal. Eu acho que a análise do Palmeiras tem que pensar nesse sentido. Trouxemos um ponto para São Paulo, um bom resultado, e vamos jogar aqui em casa agora, e a gente está pensando no Campeonato Paulista. É isso. O Abel, o pensamento do Abel foi esse. Eu acho que deu
Você vê, o Gabriel Menino fez uma boa partida. Eu acho que ele jogou bem. O Rony, você fala para ele, poxa, agora eu vou utilizar o Rony contra o Santos. O Rony já tem mais rodagem, já tem mais minutagem para jogar. É um ritmo de jogo melhor que eu acho que o Rony pode ser essa surpresa do Você acha? Na final agora? Eu acho que sim. Jogou sem um meia ontem, né? Eu imaginei, já que não tinha o Rafael, que poderia estrear o Rômulo. Ele jogou com 2 ali atrás. E depois ele explica que queria que os caras do lado, Lázaro, o Breno, o Lázaro, que eles fechassem e tal, fazer uma linha de 4. Mas assim, faz tempo que o Palmeiras não joga sem esse meia, né? O Breno há muito tempo não jogava, jogou ontem, começou jogando. Então assim, eu acho que o Abel usou para dar rodagem para o time, para criar um pouquinho mais de casca, entender a experiência e agora foco no jogo contra o Santos, que é aquela história, estadual não vale nada, perde para você ver. Eu acho que é uma questão de leitura. O saldo do Inter na estreia foi positivo? Eu acho que não. O saldo do Flamengo? Eu acho que não. Sim. O saldo do Fluminense? Depende do que não conseguiu acontecer, do jogo fora, pode recuperar. O saldo do Palmeiras, para mim, está longe de ser negativo ontem. O Palmeiras, desde o início, ele mostrou como ele ia encarar o jogo, da escalação. Ele começa mal, acho que é o que eu falei da abordagem, de como você se comporta, como você se apresenta para o jogo. Ruim. O Marra, se eu não me engano, 2 minutinhos antes do gol, ele fala: Palmeiras não está ganhando uma dividida, um duelo direto, uma bola. E assim. Aí você viu um outro time que não tá longe de ser brilhante tecnicamente, os caras comendo grama. O Nicoletti contando na transmissão, uma pressão absurda, os caras comendo grama, raspando a bunda no chão, como diz o Luxemburgo, e não perde uma dividida. E o Palmeiras entendendo o que estava fazendo. O Lourenço estava em casa, casa cheia. Por isso que o Botafogo tinha que fazer isso. Exato, e aí o Praz bate muito na tecla da passividade ali do início do Botafogo. O Palmeiras olhando lá, legítimo, para a final de domingo. Quando o Palmeiras entrou no jogo, aí ele conseguiu fazer seu jogo. Então você corrigiu uma rota ali durante o jogo, o time era reserva, você volta com um ponto fora de casa, eu não acho que o Palmeiras vai ter problema para se classificar. Então, esse saldo para mim ele é positivo. E o Gomes queria ganhar, acho que todo torcedor palmeirense queria estrear com vitória. Mas é uma outra interpretação do que é o empate na estreia da Libertadores. O Zé lembrou aqui do Rony, que pode, na opinião do Zé, pode ser uma surpresa do Abel Ferreira. Vocês acreditam que o Gomes está plenamente recuperado, apto a jogar contra o Santos? Ontem ele jogou, né? Eu acho que sim. Ele jogou e levou uma cornetada do técnico que falou... E tem um probleminha para resolver ali na marcação do Santos. Ele já fez tanto gol de cabeça, já ajudou tanto, né? Gol perdido. E ontem o Abel disse que não é um gol para se perder num jogo desses e tal. Deu uma cutucada no Gomes, mas, cara, pela moral que ele tem, era o capitão... Pode ser que hoje ele não seja o melhor zagueiro da América, mas já foi e tal. Eu acho que ele tem posto para voltar. Mas quem sai, hein, Zé? Você volta o homem? Não, saiu Flaco. Para mim saiu Flaco. Não, você está dizendo o Rony, né? Sim. Mas na defesa, o Gomes. E aí é complicado. O Marcos Rocha está jogando de zagueiro. Eu acho que é natural ele jogar como central ali. E tem uma coisa, né? Ele não levou o Rocha nem o Mike pro jogo. Então quer dizer que eles vão jogar. Pra mim? Ou não. Não, pra mim isso também. É interessante. Pois é. Interessante. É tudo exercício aqui de interpretação. Cara, a gente pode... Se for usar uma lógica, o Gomes jogou o tempo inteiro, o Rocha e o Mike não foram, então ele vai manter, mas, cara, não dá pra cravar nada, né? Vamos aguardar o que o professor Abel vai fazer, mas como eu falei que eu separei uma coisa bem legal pra você, viu, Fernando Praz? Não, é sério. Vocês acham tudo aqui que é trairagem? Não é trairagem. Marcelo Lomba fazendo defesas do Lomba. A gente está observando as defesas do Lomba. Ontem ele foi muito elogiado. Você não trabalhou com o Lomba, né? O Lomba chega depois da sua saída. Mas você trabalhou com o Everton e você também viveu um cenário de disputa intensa que talvez naquele momento tinha. Hoje no Palmeiras o Everton é titular. Quando assim o goleiro reserva faz uma belíssima atuação, como é que é pro time? É legal pro treinador que tem outra opção, já pensando num plano futuro? Como é que você avalia essa boa atuação do Lomba? Assim, tem várias maneiras de se ver. Às vezes as pessoas acham que para elogiar um tem que criticar o outro. Pois é, exato. A partir do momento que tu elogia o Lomba, tu tem que criticar o Everton. Exato. Não. A partir do momento que o Lomba vai bem, é ruim pro Everton, porque... Não. O Lomba indo bem é bom pro Everton, porque mostra, primeiro, que tem um baita goleiro na reserva.
E que se um baita goleiro na reserva e tu é titular, então é sinal que tu é muito bom. Então, cara, só que assim, às vezes as pessoas gostam de ver pelo lado ruim, pelo lado negativo. Posso te fazer uma pergunta, Prestes? Pode. Aí é uma coisa que eu penso, né? Não sei, é que é uma posição diferente. Eu gosto muito do Lomba. Eu acho ele um baita de acho um ótimo goleiro, acho ele bom goleiro. Ele tem 37 anos. Eu não sei, não dá pra ele sair pra ser titular, então, entendeu? Pra ficar só pra... Eu tô falando que sair, pra jogar, pra... Aquele lado de, pô, eu tenho condições de ser titular, tenho o prazer de jogar, entendeu? E assim... Ficar, não vou dizer que é passivamente no banco, não é isso, porque o Everton também é um grande goleiro. Mas essa situação não deveria incomodar um jogador? E o Everton tem 36 anos, né? Porque ele tem uma idade parecida, né? O Everton tem 36 e ele tem 37. Regulam de idade, o Lomba é um pouquinho mais velho. É interessante isso, Zé, porque quando tu é mais novo, tu tem mais 10 anos de carreira, então eu tenho tempo ainda. Mas o Lomba jogou no Flamengo, jogou no Bahia, jogou no Inter, né? E assim, a gente tem que entender como é que é como tá o mercado, né, cara? Porque tem duas coisas. Tem a vontade do jogador, o planejamento de carreira dele e o mercado também. É difícil, cara, assim... Todo jogador gosta de jogar. Eu gostava muito de jogar. Mas assim, é difícil fazer essa leitura, Zé, porque, óbvio, se perguntasse pro Lomba, um time do tamanho do Palmeiras, abrisse as portas para ele ser titular, eu acho que não teria nem dúvida, né? Mas normalmente, às vezes, tu tem que dar um passinho atrás para poder ter a chance de jogar, né? E aí entra uma série de situações, né? Depende do time, a situação que esse possível time interessado tá. Quem vai pagar o que ele recebe? Então, isso que eu digo, tu vai, às vezes, não recebe em dia, além de não receber em dia, que é uma coisa que tem que botar na equação, a estrutura que tu vai ter para trabalhar, para performar é a mesma. Tu vai ter voo fretado, tu vai estar num ambiente em que as deslocações são fáceis, porque assim, tem alguns lugares que tu não vai... Prolongando a carreira, seria isso. Né? Qualidade de trabalho, para performar bem. Porque às vezes vai para outro lugar que não te dá condição de trabalho e aí tu não consegue performar bem. Então assim, é uma equação difícil, mas é uma coisa muito particular. Muito particular. Tá, então, Fernando Praz dando aula sobre calendário. E vou falar para o Pedro Ivo e até para o Praz aí. O pessoal não apresenta propostas. Eu vou trazer aqui um escopo de uma proposta para o campeonato estadual, tá? E aí teríamos vários escopos, né, para cada campeonato. A gente, quem sabe, manda isso aí para a federação, manda aí para todos os times, para ver o que eles acham aí. De repente eles fazem um ajuste aqui e outro ali, mas conseguem fazer algo parecido com isso, ou até mesmo usar a própria ideia em si, com leves ajustes apenas. Deixa o seu like aí se você gostou, comenta aí o que você achou da ideia. E, como eu disse, a ideia base é os times que estão que se classificam para competições continentais, via Brasileiro, Copa do Brasil, ou o que quer que seja, eles não vão jogar durante o ano o campeonato estadual, a partir de abril até dezembro. É uma primeira fase gigante, vamos dizer assim. Essa primeira fase vai ter os times que não jogam essas competições continentais, e os melhores classificados delas vão, aí sim, em fevereiro, ou final de janeiro, se juntar aos outros times em um confronto para definir quartas de final, ou já vão direto para as quartas de final, os melhores enfrentar. E aí vai decidir o número de times que vão se classificar, quantos já estão fora por estar em competições continentais. Se estão 4 fora, ponto. Vão 4 que já jogam as oitavas. A menos que você faça uma mini fase antes, aí iriam, não 4, mas 8, porque aí desses 12, você tiraria, eventualmente, aí os classificados para as quartas de final. E aí, evidentemente, né, dos 16 que estão nesse campeonato estadual de São Paulo, se você vai classificar 8 para receber 4, na eventual possibilidade de ser como este ano está sendo, 4 nas competições continentais, então se você classifica 8 para receber esses 4 para fazer uma mini fase, para decidir quem vai para as quartas, ou seja, 4 cairiam. Então, você teria 4 nessa primeira fase do ano inteiro, de abril até dezembro, que não iriam se classificar, apenas 4. Ou seja, você teria que fazer um esforço danado para não se classificar. Eu não sei qual é a melhor solução, qual é o melhor formato, mas eu tenho certeza que é por aí o caminho. E se você concorda comigo, já deixa aí o seu like, deixa aí a sua opinião e compartilhe o vídeo aí, tá? Se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Avante palestra!